Bom, o encontro entre a mente criativa e a inteligência artificial. O que eu tenho para falar para vocês sobre isso, basicamente é o quê? O ser humano, ele sempre foi criador, tá? Muitos de vocês aqui já devem ter cantarolado músicas, já devem ter pensado em histórias, já devem ter criado histórias, criado personagens, pensado em fazer filme, pensado em fazer vídeo, pensado em várias coisas, só que a questão que vocês não executaram era a partir do que? Da acessibilidade que vocês teriam para executar isso. O que eu quero falar com isso? Basicamente, eu, por exemplo, faço música, tá ligado? Vão fazer 4 anos que eu faço música e sempre foi meu sonho fazer música desde criança. E eu escrevia algumas letras no violão, na época, num caderno, e cantava e tocava e fazia no violão. Só que eu não tinha acessibilidade para executar essas músicas de verdade e transformar elas em produto e realmente entregar essas músicas para alguém, a não ser gravando um vídeo delas e tocando elas e fazendo. Mas para isso eu precisaria ter internet, ter um computador, ter ou não, ter um celular ou um violão. Eu tenho que ter um caderno. O que eu quero dizer com isso? Mas todo mundo tem um caderno. Beleza, mas a questão é que quando não existia um caderno, quando não existia essa acessibilidade, pensa que era tudo na mente, tá? Pense no começo da civilização, antes na época da pré-história, onde não tinha escrita ainda. Pensa como essas pessoas... Tu acha que as pessoas lá não eram criativas? Já viram as pinturas rupestres? Elas eram pinturas, era a maneira do ser humano que tinha para criar naquele momento, e por isso a criação era limitada ao conhecimento que a gente tinha, a tecnologia que a gente tinha. E isso não é diferente hoje. Só que o que a gente analisa no mundo é que com o passar dos anos, o ser humano criou as possibilidades de conseguir executar o que estava na mente delas. Porque tu acha que antes da gente ter internet, as pessoas não tinham, não pensavam em uma fonte onde eles só pensassem e recebessem a informação? Tipo, eles tinham dúvidas sobre algo e recebiam essa informação? Isso já era pensado. Sempre houve demanda para execução de ideias. As pessoas sempre tiveram ideias, sempre tiveram criatividade, sempre pensaram sobre as coisas e não tinham a capacidade de executar. Por exemplo, hoje se eu quiser fazer um filme e ter jogar acesso às pessoas, eu tenho possibilidade para fazer um filme, mas eu não é tão acessível a tecnologia para que eu possa fazer um filme nível de Hollywood, por exemplo. Me falta tecnologia para Alexandre, Xande, fazer um filme, tá? Assim como faltava tecnologia pro Xande de 10 anos de idade, 12 anos de idade, gravar uma música. Eu não tinha acesso. Eu só poderia ter acesso se eu tivesse num estúdio muito caro, se eu fosse num estúdio gravar a música, etc., que eu precisaria convencer minha mãe que não tinha dinheiro na época para pagar uma produção, entendeu? Então, eu fui limitado, a minha mente criativa foi limitada perante o que eu tinha possibilidade de fazer. E tu deve estar vendo isso aqui, não deve estar entendendo bosta nenhuma ainda. Porque eu também não consigo começar explicando as coisas com clareza. Eu começo explicando e daí eu vou trazendo clareza para aquilo que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer com isso e o que tem a ver com inteligência artificial? Então, basicamente, eu estou escrevendo um livro agora, que o nome é Maia, o encontro entre a mente criativa e a inteligência artificial. E eu estou escrevendo esse livro com a ajuda da inteligência artificial. O que eu quero dizer com isso? Que eu jamais iria escrever um livro na minha vida se eu tivesse que escrever as minhas ideias, no que eu tô falando, talvez até escreveria, mas no futuro, muito distante, é uma coisa que não pensava por agora. Só que, com o ChatGPT, que é o que eu tô usando, o ChatGPT 4, eu vou mandando áudio para ele e ele vai escrevendo o que eu tô falando e formatando ele tá possibilitando a minha criação do livro.
entendeu? De um nível profissional, ele tá possibilitando essa minha criação. E o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que ele tá democratizando a arte. A inteligência artificial e as tecnologias nada mais são que a democratização da arte, tá? Porque, por exemplo, música nos anos 50, no Brasil, era uma coisa totalmente elitista. Era uma coisa que arte, em geral, sempre foi algo muito elitista, por mais que a arte sempre sugou de artigos periféricos, sempre sugou de pensamentos periféricos, sempre de pessoas que tinham ideias, e quem executava essas ideias de outras pessoas com clareza sempre foi a elite. Por quê? Porque eles tinham acesso à última tecnologia. Com o passar dos anos e com o avanço da tecnologia, a arte democratizou e as pessoas estão conseguindo cada vez mais viver da mente criativa. E o que eu quero dizer com isso? Nós, seres humanos, somos puramente rede criativa. Nós somos puramente pensamento criativo e fazemos parte de uma grande consciência criativa que está o tempo todo pensando em criar. O tempo todo nós pensamos em criações, nós queremos criar, nosso corpo está o tempo todo pedindo por criação. E criação não é simplesmente arte como um todo que a gente imagina como arte, que é pintura, que é música, não é filme, não é só isso. Essa lâmpada que vocês estão vendo aqui atrás também é uma criação tão arte quanto a arte de uma música, quanto a arte de Beethoven, por exemplo. Só que a gente é limitado a um pequeno grupo de pessoas que tem a possibilidade, que tem a tecnologia, que tem o acesso para criar deliberadamente como eles querem. Tá entendendo? Então, o que acontece? Não é porque as pessoas periféricas têm menos capacidade de criação, bem pelo contrário, elas têm tanto quanto, elas só não têm a acessibilidade. E aí que vem a inteligência artificial. Por exemplo, com o passar do tempo, a gente está cada vez mais digitando as coisas. Vou te dar um exemplo. Não digitando palavras, mas não digitando palavras por si só. Mas, por exemplo, eu falo muito de música porque é o que eu faço, então eu adapto meu pensamento para a minha realidade e vocês tentam encaixar na de vocês. Mas, por exemplo, eu faço diversos estilos de música, só que as batidas que eu utilizo, algumas eu produzo e algumas eu pego de outros produtores. Acontece que nos instrumentais, dificilmente, hoje em dia, são gravados os instrumentais. Até tu grava o violão, tem gente que grava o piano, óbvio, tem vários. Mas, hoje em dia, a gente digita os instrumentos. A gente digita o que a gente quer, entendeu? A gente bota no tempo que a gente quer, a gente utiliza a parte do instrumento que a gente quer, a gente tem um bilhão, infinitos instrumentos e tonalidades de instrumentos para digitar aquilo que a gente está pensando. Então, por exemplo, eu penso no violão como um todo e eu penso no violão todo distorcido com uma pegada de Zelda. Isso que veio na minha cabeça. Eu consigo executar isso agora, só para, executou e isso apareceu na minha frente? Eu não consigo. Eu teria que meu computador fuçar plugins, pegar um violão, tocar o violão. É um processo, ainda que digitado, ainda que muito mais facilitado, ainda é um processo extremamente complicado. É um processo que eu preciso de um nível de consciência maior, eu preciso de um entendimento sobre as ferramentas que eu tenho à minha volta para executar. Então isso dificulta o meu processo, tá? O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que a inteligência artificial veio justamente para democratizar isso. Por quê? As pessoas falam muito de inteligência artificial substituir empregos, substituir não sei o que, gerar desemprego. Na verdade, a inteligência artificial, ela gera o que? Ela gera a possibilidade de todos os seres humanos viverem puramente de criação, viverem de ideias, e não de necessariamente da execução, mas no pensamento dessas ideias, que hoje nós precisamos executá-las, nós precisamos correr atrás para executá-la. Só que, na verdade, a gente só faz isso porque a gente não tem a tecnologia necessária para somente criar.
E a inteligência artificial, ela vem com o quê? Com a possibilidade de eu pensar nessa parada do Zelda que eu falei, desse violão com o Zelda, e eu falar com a inteligência artificial e ela me dar um resultado a partir daquilo. E a partir daquilo, eu consigo falar, não, eu queria que fosse mais nesse tom, eu queria que fosse tal coisa. Então, eu vou conseguir trabalhar daqui a um ano, menos de um ano, eu vou ter acessibilidade para literalmente fazer os beats, as coisas que eu já faço, de uma maneira muito mais fácil, que eu possa basicamente só falar. Tá entendendo? E o que isso... Tá, Xande, o que isso muda na vida? Muda tudo. Muda tudo. Muda 100%. Porque a partir do momento que a arte for tão democratizada pro ser humano, que a inteligência artificial for tão presente nas nossas vidas, a ponto de que qualquer pessoa possa criar, todo mundo vai viver de criação. Então a gente dá um salto absurdo na tecnologia, no mundo, na qualidade de vida, em tudo. Então a inteligência artificial vem como o primeiro passo para a democratização de fato da arte. E a arte nada mais é empreendedorismo, por exemplo, as pessoas que pensam nas grandes empresas, as pessoas que pensam nas grandes ideias, que vão atrás de estudar coisas para mudar a vida das pessoas, para ganhar dinheiro, elas estão, vai existir muito mais dessas pessoas. Elas estão fazendo uma arte, o empreendedorismo é uma arte. O empreendedorismo é a mesma coisa, o processo de criação no mental é a mesma coisa que a arte. Tá entendendo? Para tu criar uma empresa, tu tem que pensar numa solução de algo, tu tem que ter uma solução, tu tem que enxergar um problema que muitas pessoas têm, ou que tu tem e tu percebe que outras pessoas têm, e tu tem que entregar uma solução daquilo. E a maneira, o processo criativo de chegar nisso é o mesmo processo criativo de eu fazendo uma música. Estão entendendo? E o que eu quero dizer com isso? Que as pessoas tendo possibilidade apenas para criar, imagina quantas coisas a gente vai ver no mundo se todas as pessoas têm a democratização, poderem criar, poderem contribuir para a sociedade. Porque hoje a forma que acontece é que poucas pessoas têm muito e muitas pessoas têm pouco. Então, o que dificulta tudo na vida dessas pessoas. Mas cada vez mais as pessoas estão tendo mais e mais possibilidades para conseguir criar o muito delas. Então, a inteligência artificial, ela anda lado a lado com isso, tá? E tu precisa urgentemente a começar a adaptar a inteligência artificial na tua vida. Xande, eu não entendo. Xande, eu não tenho compreensão. Assim como nossos pais não tinham compreensão sobre a internet e começaram a ter conforme os anos vão passando, e muitos pais até são meio contra a internet, mas vocês que vivem nessa tecnologia da internet, quando vocês veem alguém que não utiliza das facilidades, não pesquisa no YouTube, hoje tu pesquisa qualquer coisa. Quando tu vê, por exemplo, quando alguém fala pra mim, eu não sei cozinhar, eu fico pensando, mano, como tu não sabe cozinhar? Não existe tu não saber fazer algo. Tu tem internet, tu consegue ir atrás de aprender a fazer aquilo. Então, o que eu quero dizer? Que quando tu olha pra uma pessoa que não utiliza a internet do que ela poderia ser, que ela poderia fazer, quando tu já utiliza a internet, tu sabe a transformação que aquilo tem na tua vida, e tu vê uma pessoa que não faz isso, tu fica pensando, mano, como essa pessoa tá fazendo isso, mano? Ela não sabe como assim, mano? Tu tá escolhendo não ter a facilidade. E vocês, quando deixam de usar a inteligência artificial, ou deixam de pensar, mas é muito difícil, vocês estão sendo o mesmo lugar dessas pessoas. Então, abracem a tecnologia e, de verdade, sintam-se prósperos, porque o que a gente vai ver nos próximos 20, 30 anos de humanidade é absurdo, tá? A mensagem que eu tenho para esse vídeo é: criem, porque o universo é sobre criação. Tudo é sobre criação. Utilizem ferramentas que te facilitem criar. Entendeu? Esse é o primeiro vídeo do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do que eu tô falando e acham que agregou alguma coisa pra vida de vocês, podem me seguir aqui, que eu vou estar criando, fazendo o que eu sei fazer de melhor, o que tu sabe fazer de melhor, o que qualquer ser humano sabe fazer de melhor nesse canal,
que é criar. Tamo junto.